Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para mais um dia estarmos meditando na palavra de Deus, porque o Senhor manda que nós meditemos na palavra dele dia e noite, assim como está escrito lá nos Salmos, porque a gente não deve se apartar o livro desta lei, que é a Bíblia Sagrada, da nossa vida, nem um minuto, nem de dia, nem de noite, nem horas nenhuma, para que o Senhor venha nos guardar, para que o Senhor venha nos livrar, para que o Senhor venha transformar a nossa vida. E em tudo o Senhor tem o melhor para mim e para você, pois o Senhor, ele é poderoso, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A palavra do Senhor vem nos dizer que quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, Ele conduz a nossa vida de forma a nos impulsionar cada vez mais a estarmos mais perto dele, mergulharmos cada vez mais na presença dele, na palavra dele. E como nós fazemos isso? Todos os dias nós temos que tirar um tempo de qualidade com Deus, não para Deus. Muita gente está se esquecendo ou confundindo isso, fazendo na igreja, pregando, fazendo evangelismo, fazendo obras de caridade, mas está se esquecendo do dono de tudo isso, que é o próprio Senhor. Está se esquecendo de tirar aquele tempo a sós com o Senhor, para falar com o Senhor, para dizer para o Senhor: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me direcione. Senhor, eu estou fazendo isso está te agradando? Como estão as coisas? O que o Senhor tem projetado para daqui para frente? Como devo fazer? De que forma fazer? Essa intimidade com o Senhor é que faz a diferença em tudo que colocamos a mão para fazer, porque o Senhor, ele tem projetos cada dia mais lindos para mim e para você. Então nós temos que ter essa intimidade, esse tempo de qualidade com o Papai do Céu. Por quê? Porque grandes coisas Ele faz por mim e por você. Grandes coisas, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso que eu disse que nós devemos sempre estar meditando na palavra dEle dia e noite, para não nos afastarmos da presença gloriosa do Senhor, para não estarmos fazendo de acordo com o que o homem quer, mas sim com o que o Senhor quer. Em todo tempo, o Senhor tem prometido ou então tem permitido que eu e você passemos por dificuldades, por situações nas quais muitas das vezes nós não entendemos, mas hoje o Senhor vem te dizer o seguinte: não importa a situação, não importa a tempestade, os ventos contrários estão vindo, nem sempre são ventos contrários, às vezes são ventos que eu permito vir para que eu possa colocar as coisas no lugar. É preciso que esse vento traga tudo o que eu preciso que chegue até você. Então não se preocupe, continue olhando para mim, porque eu sou a sua rocha, eu sou a sua direção. O Senhor vem nos dizer lá em Atos 12 que nós temos que Herodes se levanta contra o povo para matar e para prender todos aqueles. Herodes maquina algo horrível contra aquele povo e ele começa a fazer aquilo e se sentir bem em fazer aquela maldade. Então, em Atos 12:1 está escrito: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Nesse versículo 12, Herodes manda matar Tiago e Pedro, que estava preso. O Senhor testifica aqui de uma história linda de libertação de prisões. Mas por que eu começo logo com a morte de Tiago? Para que nós possamos entender
que quanto mais aumenta a opressão na nossa vida, mais nós buscamos o Senhor. Então, se você tem buscado pouco ao Senhor, o Senhor vai dar uma apertadinha nas coisas. Então, se você tem, faça algo mais. Mas, como eu já disse, não é o que você faz para Deus, é o que você faz com Deus. Como assim? Tempo de qualidade com o Senhor. Joelho no chão, estar no seu quarto, falar com o Senhor. Ah, mas eu oro o dia todo. Amém. Eu tenho certeza que se você tem uma vida de constante vigilância e oração, essa palavra não é para você. Mas se você precisa melhorar em algo, ter mais intimidade com o Senhor, assim como eu, porque eu sei que em todo tempo eu posso oferecer mais para Deus e negligencio isso muitas das vezes, mas eu quero aqui externar tudo isso para que você entenda que o Senhor, Ele nos chama para mais perto dEle. Então Ele tem esse cuidado e muitas das vezes Ele permite que os ventos nos dê uma apertada, nos dê uma apavorada, como Pedro quando estava por cima das águas, porque nós olhamos para o vento e se nós estivéssemos mais profundos, mergulhados na presença do Senhor, o vento não ia nos distrair. E nós íamos saber se aquele vento é do Senhor ou se não é, o que fazer. O problema é que muitas das vezes nós espiritualizamos tantas coisas e nos esquecemos do que é realmente nos aproximar. Então deixamos de fazer, de tirar tempo com Deus para estar fazendo para Deus. Você pode continuar e deve fazer para Deus. O que você não pode deixar é de ter tempo com Deus. Para que quando vier esse aperto, esse crescimento de opressão, como no tempo de Herodes aqui, você não se abale, você não perca sua estrutura, você não perca sua fé. E como não fazer isso? Nós só não nos abalamos quando passamos por tribulações, por maiores que sejam, quando estamos mergulhados na presença do Senhor. Quando temos tempo com Deus, porque Ele não permite. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Muitas das vezes a gente se dá uma relaxada e um ventinho qualquer a gente começa a questionar dentro de si mesmo e a gente tem que logo voltar como Pedro e pedir perdão para o Senhor e pedir para que o Senhor pegue na nossa mão de novo para a gente se aprumar. Então, é o tempo com Deus que faz a diferença. Sanbalat e Tobias pelejou de todas as maneiras tirar Neemias da sua construção, tirar Neemias do seu foco. Mas Neemias estava numa grande obra e não se afastou da presença do Senhor. Mesmo fazendo aquela grande obra, ele sempre estava cheio. Porque todas as vezes que Sanbalat e Tobias tentou atacar de todas as formas, tentou distraí-los, tentou tirá-lo do foco, não conseguiu. Por que ele não conseguiu? Porque ele tinha tempo com Deus e o Senhor não permitiu. Então, por quê? Porque na mesma hora o Espírito testificou no coração dele que não era de Deus, mesmo quando Sanbalat e Tobias disseram: vamos ali prestar um culto a Deus e tal, vamos ali, certo? Há sorrateiros, inimigos disfarçados, chamando você para fazer o que não é para fazer. Quando nós estamos com o nosso espírito ligado, cheios, transbordando na vida dos outros,
da presença poderosa do Senhor, nós não nos deixamos levar por qualquer vento, nós não nos permitimos estar sendo redirecionados por qualquer um, porque o que Sanbalat e Tobias queria era destruir de novo o que Neemias já havia construído. E quantas das vezes ministérios são derrubados por conta disso, porque pessoas se distraem, se deixam levar pelas aparências. Ah, mas é fulano, eu vou lá. Nunca faça nada se você não tiver certeza. Onde há uma gotíssima, uma gotinha, por menor que seja, de dúvida, não tem Deus. E muitas das vezes nós também vamos, minha amiga, mas o Senhor já mandou, já testificou no seu coração que não é para ir, mas você está em baixa e acha que aquilo ali vai elevar a sua alma, elevar a sua autoestima. Pois eu tenho uma notícia para te dar. Não é Deus, são Sanbalat e Tobias, e vão te derrubar. E tudo o que você construiu vai ser denegrido, destruído. Então preste atenção, porque tem muita gente querendo nos puxar o tapete sorrateiramente. E o Senhor hoje, nesta manhã, neste dia chamado hoje, que Ele te deu um presente, o privilégio de estar bem, de pé, te diz: não dê ouvidos aos opositores. Mergulhe em uma intimidade cada vez maior comigo. Medite dia e noite na minha palavra. Esteja cada vez mais perto e eu não te deixarei confundido nem enganado. Tudo que a palavra diz, você tem que entender que são direcionamentos, não são palavras vãs aqui na Bíblia. O Senhor, Ele disse que passa de céu e terra, mas as palavras dele não deixam de se cumprir. Porém, há uma questão que todos esquecem. Pedro, quando foi preso, toda aquela igreja entrou em oração. Mas quando ele foi solto pelo anjo, todos ficaram tão atônitos que não entenderam. Como assim? Às vezes oramos, mas não cremos no que oramos. Porém, o Senhor hoje diz para você que grandes coisas Ele tem para você. E que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais por você. Então, assim como Ele enviou esse anjo para arrancar das prisões e dos grilhões do inimigo, Ele hoje envia um anjo para te libertar de toda a opressão, de todas as obras contrárias, de tudo que tem te prendido. E esse anjo não só vai te libertar, mas vai levar uma bênção para suas mãos. Saiba que o Senhor sempre tem o melhor. Quanto mais forte o vento, melhor e maior é a bênção. Não desista, continue olhando para Jesus, continue olhando para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. Não se permita olhar para a ocasião, para a opressão. Não permita que Sanbalat e Tobias e nem mesmo Herodes venha te parar, porque o Senhor sempre estará lá. Ele nunca te abandona, nunca. Não diga, eu estou sozinha, não sei o que fazer. Jamais. Você nunca está só, a não ser que você tranque o Senhor dentro de um quartinho para Ele não andar com você. Aí eu não posso dizer nada. Você não permitiu. Mesmo assim, Ele vai estar lá. Quando você o chamar, Ele está do seu lado.
Viver na luz é reconhecer que as trevas não são inoperantes. Perdão, viver na luz é reconhecer que as trevas são inoperantes diante da grandeza de Deus. Essa frase vem nos trazer o quê? O que o Senhor tem para mim e para você. Nada nem ninguém pode se levantar contra. Mas nós temos que estar cada dia mais perto dele. Mais e mais perto. E ele fará o sobrenatural. Não se preocupe. Faça como Pedro, descanse. Pedro dormiu, mesmo dentro da prisão. Porque ele sabia em quem ele cria. Se o Senhor permitisse que ele morresse, ele sabia para onde ele estava indo. Não há o porquê nos desesperarmos, porque Deus tem controle de tudo. Tudo está na mão dele. Se ele disse que vai trazer a bênção dentro da sua casa e colocar nas tuas mãos, não se preocupe. Continue somente crendo. E ele vai trazer nas tuas mãos. Não olhe para o vento, jamais. Tome posse dessa palavra e saiba que o Senhor é contigo e que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.